os direitos dos animais e a preservação do meio ambiente. Semana Municipal do Meio Ambiente, de 31 de maio a 6 de junho no Parque Longines Malinowski. Dia 31, abertura com Pet Fashion Day, doação de cães e muitas outras atrações. De 1º a 6 de junho, coleta de eletroeletrônicos. Dia 5 de junho, palestra com Alexandre Rossi, o Doutor Pet. Para participar, entre em contato com as ONGs. Realização Prefeitura de Erechim. Apoio TOS. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para o nosso programa 20 é Saúde. No programa de hoje nós vamos conversar sobre quiropraxia. Aqui conosco, Jonas Manha Bosco, que é quiropraxista, também é fisioterapeuta. E nós vamos conversar sobre essas duas áreas afins e que são muito importantes para o bem-estar do ser humano. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Jonas, o que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia, ela fica mais fácil dizer o que ela não é. Ela não é, por exemplo, uma massagem ou um alongamento ou um exercício. Na verdade, a quiropraxia são manobras que a gente geralmente usa para posicionar alguma articulação. Geralmente é por causa de algum trauma que a pessoa teve, ou às vezes uma postura adotada, que aí altera um pouquinho aquele segmento e aí a gente vai vendo, olha o segmento que está desajustado, reajusta ele e também trabalha as consequências dele, do fato dele ter saído daquela Isso posição. é só em adultos ou em crianças também? Não, geralmente quem procura o serviço é adulto, mas crianças, por exemplo, que tiveram um parto um pouquinho mais complicado, que o médico teve que puxar às vezes, aí dá alguma disfunção na cervical, Sim. né? Aí esse tipo de criança, recém-nascido e tal, também pode fazer a manipulação. E quais são os principais problemas tratados? Olha, no consultório vem bastante hérnia de disco, cervical, lombar, ciatalgia, que é dor no ciático, e geralmente dor nas costas, aquele incômodo, dor no ombro, bursite, esse tipo de problema. E como você faz o diagnóstico do paciente quando ele chega no consultório? Embora às vezes ele já chega com dores. Sim, quase sempre, geralmente. Então, ele geralmente vem com um diagnóstico prévio médico, né? Aí, por exemplo, você tem, uma tendinite do ombro, né? Legal. Só que se fosse só uma tendinite, o fato de tu colocar gelo e anti-inflamatório melhoraria. Sim. Então, por que não melhora, então? Provavelmente porque existe um problema, né, que é relacionado à cintura escapular, que fica essa região aqui atrás. Essa região, e junto com um pouquinho de problema de coluna, é o que está mantendo a lesão ainda prolongando ela. Sim. Após realizado esse diagnóstico, a pessoa quer se livrar da dor, ela quer fazer o tratamento. Mas de que forma esse tratamento vai ser realizado? Então, aí começa o que a gente chama de avaliação funcional. A avaliação funcional envolve a gente ver qual que é o problema, qual que é o músculo que está mais fraco, qual que está tenso, qual a vértebra que está fora da posição adequada, que aí sim a gente começa a tratar a esse nível. O que é fora do normal para que ele precise voltar ao normal. Né? Tá, mas esse tratamento são orientações que tu vai passar no consultório. Mas a pessoa não vai ficar em contato contigo 24 horas. Perfeito. Ela vai voltar para suas atividades, ela vai dormir na posição que dormiu a vida inteira. Como é que tu vai tratar todas essas situações e fazer com que a pessoa entenda que é necessária essa mudança? Aí, claro, envolve um pouquinho de tentativa aí do paciente também. Vontade, vontade. Né?
Mas a gente tem que pensar para que serve o ombro. Né? O ombro serve para digitar, né? Ficar assim o tempo inteiro? Será que o ombro serve só para o movimento de fumar? Sei lá, né? Então, para que serve o ombro? O ombro ele serve para principalmente sustentação de peso, ou seja, carregar peso, né? Tanto aqui como aqui, e também para movimentos que envolvam subir em lugares. Então, a gente começa com movimentos bem básicos, né? Que envolve alguns exercícios para a cintura escapular, e aí depois a gente passa alguns exercícios para fortalecer de novo esse ombro. Um exemplo é o que a gente chama de Farmer's Walk, que é a caminhada do fazendeiro. A gente pede para a pessoa pegar 2 baldes, até a pessoa pode tentar em casa mesmo, pega 2 baldes, enche até uma partezinha e tenta caminhar com o balde segurando assim, ó, só que não tensiona o ombro. Solta o ombro e tenta caminhar com o ombro solto. Isso mesmo já recruta um pouquinho o trapézio, parte de um pouquinho do manguito rotador, que são os músculos do ombro, e ajuda na recuperação. Pois é, tu falaste dessa região. Pessoas que têm bursite podem procurar um quiropraxista? Porque a gente escuta muita gente falando que tem bursite. Bursite é um problema muito comum, mas se a gente for ver, é bem claro que ela seja comum por causa, primeiro, a própria postura sentada faz com que você não trabalhe essa região das costas, então vai enfraquecendo. E a digitação mantém você sempre com os braços elevados. Então ele tensiona muito essa região aqui. Tem um tendãozinho que passa no ombro, que é responsável por esse movimento aqui, ó. Então o que acontece? Ele fica sob pressão, aí a bursa também, né? Eles acabam inflamando e aí gera o quadro de bursite. Que é o quadro que o pessoal geralmente vê. Se escuta muito falar de dores nessa região aqui das costas. E dores que fazendo esse movimento aqui, ó, não aliviam. Dobrando o teu braço não alivia. Alongamento na academia não alivia. De que forma vamos tratar esse problema? Então, esse problema dessa tensão aqui, às vezes, por mais que o problema esteja aqui, o que você tem que se concentrar é que aqui é o sintoma ainda. A dor é aqui, mas geralmente o problema, isso aqui a gente chama de trapézio superior, mas às vezes o pessoal chama também de trapézio fibras descendentes. Ele vai para baixo. O que acontece? Para regular esse músculo aqui, eu tenho um músculo aqui embaixo nas costas, que é o trapézio inferior. O que acontece? Quando o trapézio inferior perde sua função, que é de movimentar o osso quando você sobe o braço, ele acaba fazendo com que esse aqui se sobrecarregue. Então, na verdade, boa parte do problema desse músculo vem da falta de trabalho do músculo lá embaixo. Então, a pessoa geralmente a gente começa com um trabalho de conscientização da musculatura. A pessoa não sabe nem usar, né? Um exemplo legal que a gente costuma falar no consultório é tenta respirar com o diafragma, né? Colocar a mão aqui, ó, e quando você inspira, tenta empurrar a barriga para frente. Tem muita gente que não consegue usar diafragma. E é um músculo básico. Um músculo básico para te usar e não consegue usar. Algumas atividades que a gente faz, geralmente pelo trabalho, faz com que a gente perca essa capacidade de sentir, né? De saber usar o corpo. E esse, na verdade, é geralmente o problema. Os problemas são maiores em homens ou em mulheres? Porque as mulheres, elas levam um arsenal na bolsa. E só no ombro. Então, às vezes, a gente até anda assim, ó, de tanta coisa. Não é necessário, mas é um hábito de todas as mulheres. Pois é, a nível empírico, de prática, assim, a gente vê bastante, na maioria das vezes, mulher. Né? A gente não sabe exatamente se é por causa da bolsa, a gente não sabe se é, enfim, talvez os homens, por vezes, pegarem trabalhos mais físicos, de peso, acabam trabalhando mais a articulação e aí não dá tanto problema, ou porque as mulheres costumam carregar mais peso. Isso pode variar. Difícil dizer, assim, com certeza. Verdade. E orientações posturais. O que você orienta para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando? De que forma elas podem fazer uma correção postural para tratar, às vezes, um problema que não está ainda dando sinais, que vai ter daqui a uns anos? Então, a gente pede geralmente para que você pegue uma foto
antiga sua, né? Pega depois algumas antes dessa e pede para alguém olhar para ver se você não tem alguma alteração. Às vezes o pessoal está na foto e todas as fotos que a pessoa sai, a pessoa está assim. Né? Tá com o pescoço pro lado. Aí vê, essa aqui tudo bem. Aí vê as próximas 10 fotos todas, pescoço pro lado. A gente já começa a perceber por aí. Então, o que que acontece? Primeiro, ela tem que perceber o problema. Ela tem que ver que tem uma disfunção. Percebendo esse problema, além da ajuda clínica, né, a gente pode dar algumas dicas para que ela mantenha alguma atividade mais saudável. Por exemplo, primeiro começa a desconstrução. Não te preocupa que não existe postura certa. Né? Às vezes o pessoal fala, mas eu, né, sou um pouquinho assim, mas teria que estar assim? Eu tenho que ficar assim? É difícil, né? É difícil e é errado. Essa postura é uma postura mais baseada na nossa cultura militar, né, que nem tinha comentado contigo, e ela provoca uma rigidez de toda essa região aqui, então você força o corpo a ficar assim. Na verdade, o corpo tem que ficar relaxado e ele oscila entre, que nem aqui, eu posso ficar sentado aqui, eu não vou ficar sentado assim, né, durão, né, vai ficar horrível, né? Então aqui eu posso relaxar, porque aqui eu estou descansando, né? Aí, primeiro vem essa desconstrução. A pessoa não precisa ter, assim, aquele medo de, né, tem que ficar reto. Não, depende do que tu está fazendo, né? Você não vai dormir assim, não tem como. Segundo, então, seria bom que ela já começasse a pegar alguns hábitos saudáveis. Por exemplo, caminhada. Caminhada de vez em quando, né? Sem pressa, né? Só de um ponto até o outro. Sem precisar, por exemplo, até peço que de repente não fique caminhando e parando nas vitrines da avenida para olhar cada pouco. Pega um ponto, vai até aquele outro ponto sem parar. E outro teste também bem legal para a pessoa ter uma ideia de como é que está a disfunção, geralmente de coluna dela, tenta fazer uma posição de cócoras em casa. Tenta baixar. Geralmente o que o pessoal acha? Que o cócoras é bem simples, mas quando tenta fazer, não consegue. É verdade. Né? Eu mesmo tenho um encurtamento na panturrilha e eu, quando fazia cócoras, eu ficava na ponta do pé. E, na verdade, você não pode ficar na ponta do pé. Você tem, o cócoras é uma postura de descanso, então ele tem que manter, né, inteiro no chão. Com certeza. E aí o que acontece? Geralmente o uso de salto, às vezes provoca um encurtamento de panturrilha. Aí com o encurtamento de panturrilha vem toda uma correção. É verdade. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa 20 é Saúde. Hoje recebendo aqui no estúdio da TV Erechim o quiropraxista Jonas Manha Bosco. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Os direitos dos animais e a preservação do meio ambiente. Semana Municipal do Meio Ambiente, de 31 de maio a 6 de junho no Parque Longines Malinowski. Dia 31, abertura com Pet Fashion Day, doação de cães e muitas outras atrações. De 1º a 6 de junho, coleta de eletroeletrônicos. Dia 5 de junho, palestra com Alexandre Rossi, o Doutor Pet. Para participar, entre em contato com as ONGs. Realização Prefeitura de Erechim. Apoio TOS. Voltamos com o nosso programa 20 é Saúde. E hoje nós estamos falando sobre postura, a forma com que você se sente bem, a forma correta de você estar sentado,
deitado e até mesmo caminhando. Aqui conosco, Jonas Manha Bosco, que é quiropraxista, que atende aqui na nossa cidade, juntamente ao Centro de Ortopedia, né, Jonas? Pronto atendimento. Isso, pronto atendimento. Então, as pessoas que gostarem dessa entrevista, tiverem dúvidas, quiserem passar lá, marcar uma consulta, conversar contigo, corrigir a postura, o Jonas atende. Fiquem à vontade. Jonas, tu falaste do salto alto. Muitas mulheres usam direto o salto alto. Tiram apenas quando chegam em casa. Principalmente as baixinhas, que dizem que não conseguem usar outro calçado a não ser salto. Isso, com o passar dos anos, causa problemas? Muito. Muito. O que acontece? A gente começa do porquê do uso do salto. Agora falamos a verdade, né? O salto, ele realça características da mulher que deixam ela mais atraente. Querendo ou não, o salto geralmente serve para isso, para deixar mais bonito, não só a altura. Certeza. Né? Começando pela altura, até porque depois que o pé fica na ponta do pé, a tendência é que você jogue o joelho para trás, para compensar esse deslocamento de equilíbrio que vai um pouquinho mais para frente. Se você só jogar o joelho para trás, vai caminhar assim, ó, para frente. Então não dá. Não tem como. Não tem como. O que acontece? O quadril joga para trás e a tua coluna faz esse movimento aqui, ó, aumentando o que a gente chama de lordose da coluna. Para você caminhar, você tem que manter uma postura reta. Então o que acontece? A mulher geralmente joga o quadril para trás e essa região aqui do tórax para frente. Então projeta tórax para frente, quadril para trás e a cabeça alinhada. Só que isso sobrecarrega desde o joelho até quadril, até coluna, até o tórax. É toda uma compensação do organismo. Tanto que você pegar uma mulher que nunca andou de salto, ela vai andar meio... Ela vai sofrer. Ela vai sofrer, né? É verdade. Porque muda o centro de equilíbrio e gera várias compensações. E até ela se acostumar com essas compensações, vai tempo. E aí esse tempo é o que às vezes começa a dar algum problema no joelho, algum problema na lombar, né? E o próprio encurtamento de panturrilha. Né? E aquelas pessoas que caminham com a cabeça meia baixa, ou que andam direto assim, com o pescoço torto. Aqui assim? Tu para ali, isso tu vê muito, pessoas assim que tu olha, elas estão sempre tortas, dá a impressão de que elas estão desniveladas. Perfeito. Pode ser um desnível da pelve, como pode ser uma atitude do organismo na tentativa, por exemplo, digamos que a pessoa tem uma hérnia cervical. Ela vai inclinar o pescoço na tentativa de proteger essa região aqui. Ela vai tentar não deixar que nada bata. Às vezes, pode vir inclusive até do parto. A pessoa estava nascendo lá e às vezes durante o parto o médico teve que pegar pela cabeça e tracionar. Só que no momento que o médico traciona a cabeça do nenê, ele puxa o ar. Então, o nenê puxa para baixo, usando o diafragma, e o médico puxa para cima. Isso pode dar alguma distensão, não só a nível muscular, como a nível do esôfago também. Então, dependendo de como o médico puxa, às vezes, você vai ver que a criança ela começa a ter uma postura assim, fechada. Sim. Essa postura fechada é uma tentativa de proteger o esôfago e sistema digestivo, que foi distendido na hora do parto. Então, às vezes os problemas vêm lá no parto ainda. Muito antigo, às vezes é muito antigo. E eles acabam dando sinais na fase adulta? Bastante. Né? Muita coisa de parto, muitas vezes quando o parto não é normal, né? É cesáreo, tem muito problema, ou às vezes alguma complicação durante o parto, gera cicatrizes que elas, desde o tempo de criança, a pessoa vai construindo o corpo ao redor dessa lesão. E aí ela acaba levando isso para a vida adulta. Todos esses problemas são problemas que há uns 20, 30 anos atrás a gente não ouvia falar. São doenças modernas, problemas modernos, ou melhor falando? Em sua maior parte eu acredito que sim. Boa parte se deve a grandes períodos da postura sentada, né? E aí o que acontece?
Sentado, você, como pode ver, você inverte a curvatura da coluna. Sim. Né? Enquanto em pé você fica assim, sentado você joga a coluna para trás. Tudo bem ficar sentado, mas ficar sentado 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia, já começa a forçar. Então isso durante 5 anos, mais, às vezes, começa a... Por isso que, dependendo da época que a gente vive, é um tipo de problema. Há muitos anos atrás, o problema era a higiene, né? Os ratos passavam doenças para as pessoas. Isso preocupava. Hoje em dia, esse problema não existe. Em compensação, problema de coluna, esse tipo de coisa, está cheio. E a posição correta de dormir? Eu, por exemplo, vou falar por mim, eu durmo de bruço. Eu já ouvi de um médico que isso não é saudável. Mas tem pessoas que dizem, mas é a única forma que eu consigo dormir. E aí, o que tu me diz? Se é a única forma que você consegue dormir, mantém. É óbvio que a posição de bruço vai forçar a sua cervical para o lado. Sim. E aí pode sobrecarregar a tua cervical. Ou se de repente você coloca o braço, né, para cima, pode sobrecarregar o ombro. Né? Aí, claro, de repente você que não tenha talvez problema cervical, tudo bem. A gente prefere que a pessoa não adote essa postura enquanto ela tem algum problema cervical. Sim. Postura ideal, difícil dizer. A gente prefere que a pessoa deite de lado, que é a postura que menos sobrecarrega no dormir. Mas nem sempre é uma pessoa assim perfeitamente saudável. Aí seria bom ela adotar uma postura que não sobrecarregue a parte da coluna ou algum segmento que ela tenha problema. Influencia a altura do travesseiro? Sim, principalmente se você dormir de lado, porque muito baixo você vai inclinar, muito alto vai empurrar para cima. Então, a princípio, sempre tenta procurar um travesseiro que tenha mais ou menos a largura do teu ombro. Dá uma medida aqui, porque sempre pensa que quando você deitar, né, faz um teste de drive antes, sempre pensa que quando você deitar, a sua cervical vai ter que ficar mais ou menos neutra. Tá, e aqueles travesseiros que ele parece altinho. Aí quando tu deita, ele vai baixando. Esse travesseiro, ele é recomendado? Ele é o pior travesseiro? Como é que tu avalia? Então, tem muita gente que comprou esse travesseiro. Eu tenho pacientes que odeiam esse travesseiro. Pagaram uma nota, né? E não... Isso. Depende da adaptação da pessoa. Geralmente, eu conheço muita gente que não se adaptou a esse tipo de travesseiro. Eu tenho um paciente, inclusive, que comprou a espuma e aí ele pegou e fez um travesseiro para ele. Pois porque é, não tinha travesseiro que ele se adaptava. Não tinha. Né? Então, varia de pessoa para pessoa. Tenta pegar um travesseiro que geralmente deixe tua coluna neutra, né? E ver como é que o teu corpo vai se adaptar. E o travesseiro no meio da coxa resolve? Ajuda a não tensionar tanto o teu quadril, né? Porque quando você joga o quadril aqui, ele acaba tensionando um pouquinho aqui. Sim. Então, você colocando um apoio no meio, geralmente não tensiona tanto. Mas para a pessoa que está passando por um quadro de bursite do quadril ou artrose do quadril, né? Alguma coisinha assim, de repente pode dar uma mão, alivia um pouquinho. Algumas pessoas que fazem procedimentos cirúrgicos, às vezes acabam, pelo procedimento mesmo, tendo que dormir muito tempo numa mesma posição. Qual é a orientação nesse caso? Isso é um problema bem complicado, porque o próprio procedimento cirúrgico não é uma coisa natural, né? Não é, então exige, às vezes, uma certa imobilização do segmento. Tá? Ideal seria que a pessoa conseguisse manter hábitos saudáveis enquanto não passar por esse procedimento cirúrgico, para que o corpo aguente o máximo possível enquanto ela estiver imobilizada. Porque o período imobilizado tem que ser imobilizado, não adianta. E nesse caso, a fisioterapia vem a contribuir? Sim, a gente trabalha geralmente movimentações dos outros segmentos, para ao menos a pessoa não ficar completamente parada. Porque completamente parado, tudo bem, não vai mexer ao local da operação. Mas a musculatura que você perde, tronco, a outra perna, de repente, braço, né, pés, isso complica. São complicações da imobilização. Isso que realmente acaba puxando. Tuas orientações para as pessoas que estão nos assistindo sobre a questão da postura, a utilização da quiropraxia,
Fala para nós, dá uma orientação para as pessoas. A princípio, a gente geralmente pede para que a pessoa, primeiro, se alimente bem, porque a alimentação tem muito a ver com a questão de como a coluna lombar se ajusta, né? Prefira fazer caminhadas, porque acaba estimulando, de certa forma, o autocrescimento, né? A postura aqui. Então, a caminhada geralmente ajuda, né? E, claro, caso haja uma complicação, dor, realmente um estado patológico, aí sim procura ajuda clínica. E o consultório, como a gente já falou anteriormente, fica juntamente com o Centro de Pronto Atendimento. Isso, Pronto Atendimento de Ortopedia, 3º andar. E atende algum convênio ou é somente particular? E eu atualmente estou trabalhando com particular, Copus e IP. São meio que 3 convênios, né? Trabalhando bastante com a parte de terapia manual, quiropraxia. Que a quiropraxia é somente manual, né? Ela é um trabalho só com as mãos. E eu também gosto bastante de trabalhar com a parte de fisioterapia bioantropológica, ou a gente ainda está achando um nome menos complicado, mas o pessoal tem gostado do nome fisioterapia natural. Muito bem. Nosso programa 20 é Saúde hoje conversou com o quiropraxista e fisioterapeuta Jonas Manha Bosco. E as pessoas que gostaram desse programa podem reassisti-lo através do nosso site tvrechim.com.br ou fazer uma visita para o Jonas no consultório, conversar com ele, esclarecer as suas dúvidas. Tenham todos uma boa noite. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Os direitos dos animais e a preservação do meio ambiente. Semana Municipal do Meio Ambiente, de 31 de maio a 6 de junho no Parque Longines Malinowski. Dia 31, abertura com Pet Fashion Day, doação de cães e muitas outras atrações. De 1º a 6 de junho, coleta de eletroeletrônicos. Dia 5 de junho, palestra com Alexandre Rossi, o Doutor Pet. Para participar, entre em contato com as ONGs. Realização Prefeitura de Erechim. Apoio TOS.